Está no ar mais uma edição do TRT Entrevista aqui na TRT FM e também nos nossos canais digitais. Sim, hoje com um tema para lá de especial. Nosso tema de hoje é sobre inovação no setor público. E o que isso tem a ver com você que está assistindo a gente agora? Comigo aqui no estúdio, o Wellington Monteiro, assessor de relacionamento de tecnologia e inovação do Tribunal Superior do Trabalho, com mais de 25 anos de experiência na área de TI e também especialista em métodos centrados no ser humano. Seja bem-vindo ao TRT Entrevista. Obrigado, Cleide. Para mim é um prazer, um privilégio estar aqui em Cuiabá e participar do programa TRT Entrevista. É isso, a gente está sempre muito feliz em te receber aqui, principalmente para poder falar sobre um tema como esse, né? Então, para a gente poder começar, Wellington, o que exatamente significa inovação no setor público? E eu quero que você diga para a pessoa que está nos ouvindo e assistindo pelo YouTube agora, e como isso aparece no dia a dia, né, de quem utiliza a Justiça do Trabalho ou órgãos públicos, especialmente a pessoa que vem aqui no tribunal para poder fazer ou dar entrada no seu processo ou participar de uma audiência. Como que o seu trabalho de inovação no setor público impacta na vida dessa pessoa? A inovação ela chega exatamente para atender a pessoa, né? A sociedade. E o nosso foco é atender a necessidade da sociedade. Então, a inovação ela tem essa matriz de atender uma necessidade das pessoas. Ela nasce exatamente disso. E nós, servidores públicos, nós nos caracterizamos por prestar serviços públicos. Sim. Então, a inovação chega exatamente com essa função de atendendo a necessidade das pessoas, prestando serviços que vão atender melhor a essa clientela, ou seja, as próprias pessoas que vêm até o tribunal. Tá, você estudou um contexto histórico da inovação nos órgãos públicos, é isso. Agora, dá pra gente entender por que isso virou prioridade nos últimos anos? A gente ouve muito falar sobre inovação, né? Então, eu queria que você falasse pra gente um pouquinho sobre. Isso veio como necessidade por causa das mudanças do mundo, principalmente por conta das mudanças tecnológicas. E porque hoje a gente não consegue mais dar a resposta de ontem às necessidades de agora, porque as necessidades mudam muito rapidamente. Então, a inovação ela chega para o setor público com a necessidade de responder a essas novas demandas, que a cada dia são cada vez mais aperfeiçoadas. E aí os órgãos públicos também precisam se aprimorar para responder cada uma dessas demandas. Então, a inovação chega nesse propósito de um novo tempo em que as mudanças são cada vez mais frequentes, mas cada vez mais difíceis de atender. Sim. E os órgãos precisam se mobilizar por atender as pessoas nessas demandas. Tá, agora, se eu pudesse exemplificar e pedir para que você dissesse, olha, vou ainda lá naquela primeira pergunta, né, falando com você, como isso impacta no dia a dia da Justiça do Trabalho, por exemplo, do trabalhador? Eu Cleide, cidadã, venho com um processo na Justiça do Trabalho. Como que a inovação impacta no dia a dia em um processo, por exemplo? Você conseguiria exemplificar para a gente? Sim, eu consigo simplificar na seguinte questão, de tornar mais rápida a prestação do serviço. Sim. As pessoas têm necessidade de que o serviço seja cada vez atendido de uma forma mais célere, mais rápida, mais imediata. Hoje a gente vê isso muito no mundo dos negócios. Automaticamente, quando você pede hoje um automóvel, vai chegar um automóvel que vai te levar a outro local. A justiça tem seus prazos também. Sim. E a inovação chega exatamente na tentativa de aproximar essas respostas muito rápidas. Então, por exemplo, a própria digitalização dos processos, de tornar os processos em meios digitais e não dos meios em papéis, ajuda nesse processo de adiantar a entrega do resultado que o cidadão espera nos processos judiciais. No processo digital, né? Que hoje, por exemplo, antigamente a gente ia lá com o processo físico, ficava procurando, hoje a gente vai ali no PJE, já resolve de uma vez. Isso é inovação. Isso é a gente avançar na tecnologia. Esse é o seu trabalho. Isso, mas a gente também tem que ter uma visão muito clara que inovação não é só relacionada à tecnologia. Ah, sim. A gente pode praticar inovação também do ponto de vista social. Uhum. Então,
uma outra vertente da inovação é também olhar o lado social, a prestação do seu serviço da perspectiva da sociedade. E aí, às vezes, não tem nada a ver exatamente com tecnologia da informação. Mas você elimina etapas no processo que vão ficar mais rápidas. A entrega e essa percepção do valor, ou seja, do serviço prestado, para o cidadão é muito importante. A gente está falando de tecnologia e, ao mesmo tempo, de humanização. Muito legal isso, né? Isso. É muito bom a gente ter em mente que inovação é, antes de tudo, você colocar as pessoas no centro do processo. Então, você não coloca exatamente um processo na frente das pessoas. Você tira o obstáculo, tira o processo. Pensa na pessoa. Uma ênfase que é muito ressaltada em inovação é o que a gente chama de empatia. E o que é empatia? Empatia é você sentir a dor do outro. É você, de fato, se colocar na posição do outro. Colocando-se na posição do outro, você tende a atender melhor a necessidade. Porque aquela necessidade deixa de ser só do outro, passa a ser sua também. Sim. E sendo sua, você incorpora aquilo, você traz para dentro de você e você vai trazer com soluções que, de fato, vão atender a necessidade. Aí sim, você está fazendo inovação. Muito legal. E aí, eu sigo já perguntando. Então, quais são as qualidades e habilidades que uma pessoa precisa ter para poder trabalhar com inovação dentro de um órgão público? Todo mundo pode aprender? Todo mundo pode... Inovação é para todo mundo. Né? Para mim, para você, para quem está nos ouvindo nesse momento. A inovação, ela é, na verdade, esse grande guarda-chuva que vai abrigar todo mundo, porque todos nós somos inovadores. Pode ser que em algum momento da vida a gente deixou adormecer isso, mas a nossa criatividade desde pequenininho era ressaltada, lembra? Quando a gente era pequenininho, que a gente fazia as nossas brincadeiras lá, e a gente era super criativo sendo nessas brincadeiras. É verdade. A gente já participava de processos de inovação naquela época. Então o que eu falo, a inovação é para todo mundo, a inovação é para todos. Há um inovador dentro de cada um de nós. Sim. E existem sim 6 grandes competências para exercer inovação, principalmente em serviço público. Elas são muito importantes, eu poderia falar de todas elas, mas eu quero ressaltar uma, que se chama foco nas pessoas. O foco na pessoa é talvez a maior das competências, porque se você não tiver isso, você não vai desenvolver as outras. Entendi. Muito bom. Bom, gente, o TRT Entrevista hoje está muito especial. O nosso tema hoje é sobre inovação no setor público. E o que isso tem a ver com você que está nos ouvindo agora, com você que utiliza o serviço público e falando ainda mais aqui no Tribunal Regional do Trabalho, né? Comigo aqui no estúdio, o Wellington Monteiro, ele é assessor de relacionamento de tecnologia e inovação do Tribunal Superior do Trabalho, com mais de 25 anos de experiência na área de TI e também é especialista em métodos centrados no ser humano. Por isso a gente está falando bastante aqui de humanizar cada vez mais os processos. Agora, se a gente pudesse falar de resultados agora, você acredita que esse movimento de inovação está fazendo diferença no serviço público? Tem algum exemplo que você possa compartilhar com a gente? É muito bacana você falar de resultado. Porque quando a gente tem a gênese de uma definição de inovação de uma maneira muito simples, né? Inclusive para quem está nos ouvindo nesse momento, a gente pode pensar que inovação nasce de uma coisa chamada ideia. A ideia é aquilo que faz brotar a inovação. É lógico que você precisa aperfeiçoar essa ideia através de um processo que a gente chama de criatividade. Mas somente a criatividade não vai ser capaz de responder e chegar à inovação. Você precisa somar mais um elemento nessa formulazinha, que é a ação. Ah, muito bom. Então você tem a ideia, você através de um processo ordenado, criativo, sim, você precisa somar a ação. Mas aí a gente chega à inovação? Não, ainda não chegou à inovação. Você de fato vai chegar à inovação se você somar resultado. E somente nesse momento que você chegar no resultado é que você fecha completamente essa fórmula, essa equação que a gente chama de inovação. Então, para entendimento, para um fácil entendimento, eu defino assim inovação. Você tem que somar ideia, criatividade, ação e resultado. E aí, nós temos também muitos exemplos das instituições públicas voltadas a isso. Eu poderia dar um exemplo, por exemplo, do voto eletrônico. O voto eletrônico foi uma grande ideia. Incrível.
incrível, uma coisa impressionante. Hoje, nossa população inteira do nosso país, a gente fica sabendo resultado de eleições majoritárias, né? A eleição para presidente da República em 4, 5 horas. É muito legal. É muito legal. Por quê? Porque ele somou ideia, criatividade, ação e resultado. Aham. É inovação. É inovação, é muito legal. Adorei esse exemplo, porque a gente tem um orgulho danado, né? Que fala, a gente consegue fazer uma campanha nacional em um país continental como o Brasil e 5 horas. É um exemplo para o mundo, muito legal. Agora, que mensagem você deixaria para quem acha que inovação é uma coisa de empresa privada ou de tecnologia de ponta, que tem que ser extraordinário, que não posso começar pequeno? Como que é? Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Eu dou a mensagem de que você está errado. A mensagem é exatamente a contrário. É que você não precisa estar nos Estados Unidos, você não precisa estar no Vale do Silício para ser um inovador. Você pode fazer aqui. Você pode fazer aqui em Cuiabá, eu posso fazer lá em Brasília. Nós podemos fazer juntos. Aliás, essa parceria é muito importante no processo inovativo. Formar parcerias, fazer colaborativamente. É fundamental isso. Então, a mensagem que eu falo é o seguinte, dentro de você mora um inovador. Sim. Ele pode estar adormecido, mas você precisa despertá-lo. Uhum. E como você vai fazer despertar? Pensando de forma diferente. Se você começar a pensar de forma diferente, você já começa a despertar esse inovador dentro de você. Sim. Pense em alternativas. Outras formas de fazer. É o que geralmente a gente chama de pensar fora da caixinha. Você já ouviu essa expressão, pensar fora da caixinha? Pensar fora da caixinha é pensar o seguinte: as ideias malucas nesse momento me favorecem eu trazer uma solução para o problema. Uhum. Então, para atender uma necessidade, eu preciso pensar diferente. É por aí. Desperta o inovador por aí. Muito legal. Gente, eu vi que rapidinho, chegamos ao fim do nosso TRT Entrevista. Nosso convidado de hoje, o Wellington Monteiro, assessor de relacionamento de tecnologia e inovação do Tribunal Superior do Trabalho. Eu deixo você à disposição para fazer suas considerações finais aqui no TRT Entrevista, Wellington. Eu quero agradecer muito a acolhida aqui, estar no TRT Entrevista. Para mim é um grande privilégio. Estar aqui em Cuiabá também é um grande privilégio. Adorei a cidade. Lembra muito Brasília, né? né? Lembra muito Brasília. E eu quero deixar essa mensagem para todos vocês. Deixa a inovação acontecer na sua organização, seja ela pública ou privada. Deixa ela acontecer. Ela pode ser a resposta mais rápida que você tenha para a solução que você tanto precisa. Muito bom. Obrigada mais uma vez. Obrigado, viu? Lembrando que para você ver e rever esse bate-papo a qualquer momento de forma gratuita, você pode acessar nossas redes sociais fácil, @TRT Mato Grosso. Obrigado pela sua presença e até a próxima.